No início do século XX, o Brasil já ostentava a terceira frota naval do mundo e a situação dos marujos negros continuava a mesma. Os oficiais da Marinha ignoravam até mesmo o decreto republicano de 16 de novembro de 1889, que abolira os açoites praticados pelas Forças Armadas, insistindo nos maus-tratos e nas chibatadas. Em 1904, 1905, a República, que estava numa situação econômica muito boa, o café, a borracha, né, essas exportações, mesmo o açúcar, né, era um momento de riqueza, né, das classes dominantes da República, decidem realizar um reaparelhamento faraônico da Marinha de Guerra brasileira. Então encomendam na Inglaterra uma quantidade impressionante dos melhores navios. Entre eles, encomendam 3 dreadnoughts, né, que eram os grandes encouraçados monocalibre, reduzidos a 2 a seguir, devido à pressão da Argentina, que era a grande, que vai se transformar na grande arma de guerra naval da Primeira Guerra Mundial. Era a mais poderosa arma de guerra. E nós vamos ter 2, esses grandes encouraçados, São Paulo e Minas Gerais. A Europa já era avançada desse ponto de vista de direitos humanos, direitos elementares dos seres humanos. Então aquilo ali impactou muito eles, né? E o conhecimento da experiência do encouraçado Potemkin, isso aí foi fundamental para eles voltarem já pensando nisso. E aqueles marinheiros negros, pardos, né, tratados, né, como semi-escravos, né, vão para a Inglaterra para se treinar como eletricistas, como mecânicos, né, para se treinar na administração, né, no trabalho nesses navios de guerra extremamente modernos. Com a ida, a partir de 1908, de marinheiros a Newcastle, na Inglaterra, para a construção dos encouraçados, eles aprenderam lá muitas coisas que eles não tinham ainda a visão de que seria possível uma rebelião. Na Inglaterra, eles têm contato com a social-democracia, que era na época, sobre um movimento operário inglês, né, sobre muito forte na própria marinha mercante inglesa. Em 1910 teve a eleição para presidente. Pela primeira vez aconteceu de não ter unidade entre a classe média, os que mandavam no país, e os militares. E surgiu o Rui Barbosa como alternativa. Então ficou militarismo versus a candidatura militarista e a candidatura civilista. E a fala do Rui Barbosa, muito pelos direitos, fez com que os marinheiros começassem a querer Rui Barbosa como presidente. Quando o Rui Barbosa não se elege na eleição em março, no início do ano de 1910, eles ficam decepcionados. E um outro fenômeno importante, em 1905, um ano antes deles chegarem na Inglaterra, ocorrera a sublevação do encouraçado Potemkin, né, na Rússia czarista. Né? Praticamente fazia meses que os marinheiros do Potemkin haviam abandonado o navio, né, depois dessa sublevação. Então essa sublevação havia sido lida, falada, discutida pelos jornais e certamente corria entre os marinheiros da marinha mercante e da marinha de guerra. Já na Europa, na Inglaterra, eles já faziam as discussões sobre a possibilidade de se revoltar. A proposta era para, se não me engano, dia 26, 27 de novembro. Entretanto, um marinheiro, né, por uma questão menor, por introduzir no navio, né, 2 garrafas de cachaça, né, vai ser denunciado por um protegido dos oficiais, ele briga com esse protegido. Uma divergência entre 2 marinheiros foi o que bastou para que o comando do navio desse 250 chibatadas no Marcelino. E a situação foi tão ruim que eles anteciparam. Esses castigos eram castigos pedagógicos,
realizados diante dos navios, dos marinheiros formados, né? E esse elemento, esse fato, né, cria uma situação praticamente insustentável, explosiva nos navios. O comitê revolucionário, né, os principais dirigentes antecedem então a revolução, né, a revolta, para o dia 22 de novembro. O que era dia 22? Uma semana depois da posse, quando o Hermes da Fonseca estava, né, estava comemorando com a elite carioca no Clube Tijuca, a elite da capital do Brasil na época, né? E eles então deram esse presente grego para a elite carioca, né? À noite, quando dá o toque, né, os navios se sublevam, sobretudo, primeiro, os dois grandes encouraçados. O João Cândido diz, naquele dia, o toque não deu recolher, mas se deu toque, chamou a revolta. Os marinheiros, né, imediatamente assaltam os paióis, tomam as armas, procuram reduzir, mandar embora os oficiais, né? Alguns oficiais resistem, né? São mortos, né? Marinheiros morrem. Serviu para ajudar a botar um pingo de honra na história do Brasil, né? Onde que o povo pobre, o povo negro, ele se sublevou e deu certo. A revolta vence, né? Vence inicialmente no Minas Gerais, os oficiais são mandados embora, os corpos dos oficiais caídos são preservados em câmara ardente até ser afastados, eles se comportam com uma retidão absoluta, né? Reina a maior disciplina nos navios, né? O cofre dos navios é guardado com sentinelas, né? A própria adega, né, são guardados com sentinela. Quando a vitória está garantida, né, no Minas Gerais, no São Paulo, no Bahia e nos principais navios, os marinheiros se concentram nesses grandes navios e mandam, né, a resposta e mandam, né, as suas reivindicações sob ameaça de bombardear a capital da República.